Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós iniciamos um novo projeto aqui para o canal. Nós estaremos gravando uma série de mensagens bíblicas mais curtas, para aquele momento que você não tiver muito tempo, você poder continuar conectado conosco e tendo a oportunidade de ouvir palavras que vêm direto do trono de Deus. E nessa primeira vez eu quero falar rapidamente com você qual o valor da importância. Hoje em dia nós vivemos em uma época onde existe muita ingratidão, existe muita falta de valorização de quem nós somos, do que nós fazemos, e isso tem trazido enfermidade para a alma, para a mente, para o coração. Com esse contexto, eu quero citar uma passagem bíblica que fica no livro de Mateus 14, a partir do verso 13. Nessa passagem bíblica, conta a história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Nessa situação, todos conhecem a história, uma multidão seguiu Jesus e quando eles chegaram ao monte, o Senhor começou a pregar. E o tempo passou e chegou a tardezinha, os discípulos disseram para Jesus: despede a multidão para que eles possam ir embora e conseguirem comida para que não pereçam aqui. Nesse momento, com muita serenidade, Jesus olha para os discípulos e diz a eles: sirvam comida para a multidão. E nisso nós estamos falando de uma multidão com mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E os discípulos ficaram apavorados. Como é que nós vamos alimentar tão grande multidão? Mesmo se nós tivéssemos muito dinheiro, não daria para comprar. E nesse momento, Jesus continua afirmando para eles alimentar a multidão. E eu quero que você já dê uma pausa e faça uma reflexão. Quando Jesus nos ordena fazer alguma coisa, às vezes nós ficamos perdidos em certos momentos, mas pode ter certeza que Ele já preparou tudo. Às vezes nós não estamos enxergando o agir, a movimentação de Jesus nesse negócio, mas Ele nunca nos dá uma ordem sem antes ter preparado todo o necessário. E chega uma pessoa, chega um discípulo dizendo: olha, a única coisa que nós encontramos aqui no meio dessa multidão foi um menino que traz consigo 5 pães e 2 peixinhos. E aí alguém diz: mas para que serve, 5 pães e 2 peixinhos diante de uma multidão tão grande? E Jesus disse: traga até a mim. Quando trouxeram aqueles poucos alimentos até Jesus, ele agradece ao Senhor e manda que repartam. Ele dá uma ordem que todos assentem e ele manda repartir esses 5 pães e 2 peixinhos. Todos nós conhecemos a história. Toda aquela multidão foi saciada, foi alimentada e ainda sobraram. O que eu quero que você me ajude? Vamos ser inteligente. O que eu quero que você reflita nessa palavra? Primeiro, nós temos Jesus como principal, como protagonista principal dessa história. E quando Jesus é o protagonista principal de qualquer história, da minha, da sua família, da sua empresa, da sua saúde, milagre vai acontecer. Nós nunca podemos ir até Jesus pensando em coisas humanas, pensando em coisas possíveis, porque quando Jesus está em algo, quando Jesus é prioridade em algo, já podemos ir tendo certeza de milagres, de maravilhas. E aquele menino, onde a Bíblia não fala o nome dele, onde a Bíblia não conta a situação financeira dele, mas diante da circunstância e diante do lanche que aquele menino carregava, subentende que era um menino humilde, de família humilde e de poucas condições, e que provavelmente foi até Jesus, talvez até pensando em receber alguma coisa. Porque você já parou para perceber que nós, na maioria das vezes, vamos até Jesus com alguma necessidade? É claro que nós aprendemos que temos que adorar, exaltar. E eu particularmente, graças a Deus, nasci num lar cristão, então isso já virou muito automático na minha vida. Agradecer Jesus por tudo. Mas muitas vezes, quando nós paramos
e vamos até Jesus de uma forma exclusiva, é precisando de algo. E aquele menino, mesmo talvez precisando de algo muito importante, ele vai até Jesus, mas ele tem algo a oferecer a Jesus. Ele leva algo consigo. E quando Jesus precisa, não é que Jesus precisa, ele tem tudo, mas ele nos dá a oportunidade de participar com ele de um milagre. Porque Jesus simplesmente poderia dizer que caia maná do céu. O maná ia cair, aquelas pessoas iam ser alimentadas do mesmo jeito. Mas Jesus sabia que tinha alguém ali preparado para fazer algo importante, preparado para se tornar uma pessoa importante. E Jesus sabia de tudo. Quantos estavam ali só para receber? Mas ele também sabia que tinha um ali pronto para oferecer. E quando aquele menino se dispõe, ele poderia muito bem ter descido daquele monte caladinho, comido o seu peixe, o seu pão, como muitas vezes algumas pessoas fazem. Eles têm algo para oferecer, eles têm capacidade para oferecer seu trabalho, sua ajuda, sua oração, orientação, uma palavra profética, mas ele simplesmente sai da situação sem oferecer nada, guardando para si aquilo que foi dado por Deus. Mas aquele menino, quando ouve falar que Jesus está procurando alguém que tem alimento no meio daquela multidão, ele se oferece e ele entrega tudo que ele tinha. Ele poderia entregar aquele alimento aos discípulos e perecer de fome, e morrer de fome na volta para casa. Mas quando nós estamos dispostos a fazer algo importante na nossa vida, irmãos, nós não podemos pensar nas nossas necessidades. Nós temos que pensar que se nós dermos o nosso tudo, se nós dermos o nosso melhor para Jesus, para a obra do Senhor, Ele é que garante a nossa segurança, Ele é que garante o nosso conforto, Ele é que garante suprir todas as nossas necessidades. Mesmo que não saia uma única palavra da voz de Jesus para nós, mas é uma promessa que nós temos. E aquele menino toma a melhor decisão da sua vida, ele entrega tudo o que ele tinha. E através daquela ação, Jesus fez uma multiplicação que é registrada até hoje, vai ficar registrada e mencionada até a volta de Cristo. E ele continua sendo um menino sem nome. Ele continua no anonimato. Nós não sabemos quem ele era, onde morava, qual a profissão, mas nós sabemos que na grande multiplicação, onde Jesus, além de pregar, ele alimentou uma multidão, ele foi auxiliado por um menino inteligente, humilde, que decidiu participar com Jesus de um grande milagre. Hoje, encerrando, essa breve mensagem, eu pergunto a você, o que você tem oferecido para Jesus? Você tem oferecido alguma coisa? E eu pergunto novamente, você tem oferecido o resto? Você tem oferecido migalha? Você tem oferecido a Jesus uma oração depois do filme, depois de uma longa conversa no WhatsApp, depois de uma passagem no Facebook, uma curiada no Instagram, e aí você está morto de sono, você oferece a Jesus aqueles 3 minutos de oração e já começa a cochilar? Você tem oferecido um jejum muito pequeno que nós nem podemos citar como sacrifício? Você tem oferecido a Jesus aquilo que sobra depois de você fazer todas as coisas humanas? Esse menino, talvez até sem instrução, nos ensina que oferecer tudo, oferecer o melhor, ajuda, coopera com Jesus mesmo sem ele precisar, mas participa com Jesus de grandes milagres. E eu acho lindo, porque eu vou repetir, Jesus não precisa de nós, mas ele nos dá oportunidade para sermos participantes das maravilhas que ele opera nesta terra. Ainda hoje, Jesus procura pessoas dispostas a fazer algo importante e participar dos milagres que ele está pronto a operar nos nossos dias. Talvez você espera que um pastor, um obreiro, um profeta visite a sua casa, a sua família e pregue para eles.
enquanto você tem sabedoria, enquanto você tem unção, enquanto você tem poder de Deus, enquanto você conhece a Bíblia e pode fazer tudo que um profeta faria, mas não faz, simplesmente porque decide descer do monte e deixar a responsabilidade para uma outra pessoa. Eu quero lembrar vocês que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra e qualquer atitude nossa é extremamente importante e qualquer negligência vai fazer muita diferença de forma negativa. Use a sua voz. Se você sabe cantar, canta onde você for. Se você sabe orar, ore em qualquer lugar que você estiver. Se você sabe trazer uma palavra profética, profetiza na vida de um doente, de um necessitado, profetiza na rua por onde você passar. Se você só sabe fazer um cafezinho que é de extrema importância, faça esse café orando, sirva esse café profetizando. Se você é um chefe, se você é um diretor, se você é um empresário ou se você é um funcionário, se você é um colaborador, faça isso da melhor forma que você pode fazer, porque vai ser muito importante. E quando o milagre acontecer, você vai poder olhar e dizer: eu participei. Eu que parecia tão pequeno, eu que parecia tão insignificante, fui escolhido por Jesus, aceitei o convite e tinha algo para oferecer. Por mais que você continue no anonimato, por mais que o seu nome não seja destacado quando esse milagre for contado, mas você vai saber que a sua história é registrada no céu e que você tem um coração cheio de gratidão, porque foi escolhido por Jesus para participar do milagre. Tenha um peixe, tenha um pão, tenha algo no seu coração para sempre oferecer, porque necessitados estão espalhados por todos os lugares, mas os escolhidos do Senhor precisam tomar essa decisão importante.